Olá, seja bem-vindo. Essa é a aula 2. Nesta aula eu vou ensinar para você como é que você vai sair do zero e vai virar comissário de voo em 2027. Essa aqui não é uma aula avulsa, tá? Para você entender o meu conteúdo aqui, você precisa ter assistido a aula um. Ela está gravada, certo? Se você precisar da gravação, me manda um direct que eu te coloco no grupo e eu te mostro a gravação. Eu só venho numa playlist do YouTube e também está salvo no meu perfil do Instagram, certo? Então, na aula passada, eu mostrei para você quais são os maiores erros daquela pessoa que deseja ser comissária, aquele candidato a comissário de voo. Sabe aquela pessoa que se prepara, pega e bate na trave? Então, quais são os maiores erros? E hoje a aula está maravilhosa. Eu vou apresentar para você 4 pilares para a aprovação. Então, fica aqui comigo que tem conteúdo muito, muito bom. O primeiro pilar da aprovação, nós vamos falar sobre o perfil profissional. Sim, você precisa cuidar do seu perfil profissional. Primeira coisa aqui que você vai se atentar, e assim, parece ser a mais óbvia, e por incrível que pareça, todo candidato deixa isso por último. Qual que é? A postura. Postura e também a vestimenta, a roupa. A partir do momento que você se inscreve no processo seletivo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é qual que é a imagem que eu quero passar. No processo seletivo da Gol, por exemplo, estão pedindo para os candidatos não irem de roupa social, porque ultimamente todos os candidatos têm ido com a mesma roupa. As meninas, camisa branca, blazer preto e saia preta e coque e batom vermelho. E os meninos, terno preto. E por que que eu digo para você não se vestir assim? Porque você precisa se destacar, certo? Então você vai com a roupa que você se sente mais bonito ou bonita. Não pode parecer uma fantasia, você tem que estar de roupa social. E junto com a roupa vem a postura do candidato. A maneira que você senta, se você está com as costas retas ou não, se você está com seu peito aberto ou não, as suas mãos, como é que você gesticula? Será que você tem a síndrome das pernas inquietas e fica balançando a perna? Onde você coloca a bolsa também conta. Você sabia disso? Se você senta com a bolsa no seu colo, significa que você não quer que ninguém se aproxime, você não está aberto. Então você precisa colocar a bolsa no chão, pendurar a bolsa na carteira, mesma coisa para os meninos, né? Mochila, a pasta carteiro, meninos, vá de pasta carteiro, menino. Vá de pasta carteiro, vá, né? Com aquela bolsa de lado, assim, super estilosa. Compre uma pasta novinha, com elástico novinho, né? Não vai com aquela sua pasta velha, aquele seu elástico é, frouxo, né? Que vai passar uma impressão ruim. Compre uma pasta novinha, discreta, preta, de preferência. Que vá com uma bolsa que de preferência também caiba essa pasta para você levar a sua documentação dentro. Leve a sua documentação dentro de uma pasta, tudo sem amassar, né? Então, assim, todos os detalhes contam. Então, se inscreveu na empresa aérea, a primeira coisa que você precisa fazer é vá atrás da sua roupa. Depois você vai começar a se policiar. Será que eu estou sentando com postura? Será que eu, no meu dia a dia, eu estou me adequando, né? É, como que eu posso dizer? Ao perfil do comissário? Por que que você não faz esse exercício diário? Tanto, por exemplo, nas suas atitudes, certo? Nas suas atitudes, falar bom dia
boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Por que que você já não imagina que você está dentro do avião e começa a tratar as pessoas como se você já fosse comissário? Vai, vai interpretando o personagem, vai absorvendo o personagem, né? Vai internalizando para que quando chegue no dia do processo seletivo, seja tudo muito natural para você, certo? Então, postura, eu acho assim, vale mais do que experiência. Até a roupa bonita, tá? Você estar maquiado com cabelo vale mais do que experiência profissional, vale mais do que você ser um profissional extremamente qualificado. Vale muito mais do que tudo isso, porque não adianta nada. O candidato falar, sei lá, 5 idiomas, se ele não tem postura, certo? Então, e a segunda dica aqui, ó, linguagem corporal. Eles te avaliam pela sua postura e a sua linguagem corporal. Lembra que eu falei? Até o fato de você colocar a sua bolsa no colo significa que você está repelindo as pessoas. Você cruzar os braços assim, ó, esconder as mãos também é uma atitude que vai passar uma certa repulsão, né? Às pessoas, que elas não são bem-vindas. Então, sempre você tem que mostrar as mãos, manter o peito aberto, uma certa postura ao falar, né? A linguagem corporal, olha, quando eu falo, olha as minhas mãos, né? Tem gente que tem tique, ou, por exemplo, a dinâmica é online, fica assim com a cadeira, ó, e sem perceber, tá? Isso tudo, na maioria das vezes, acontece sem perceber, porque o candidato ele chega no nível tão forte assim de estresse por causa do processo, e eu vou falar sobre isso, porque isso é um dos pilares para aprovação, que ele acaba não percebendo. Então, por isso que eu estou te falando, desde já, começa a prestar atenção nas suas atitudes, na sua postura, se você sorri para as pessoas, se você cumprimenta todo mundo, se você é uma pessoa agradável, se você deixa as pessoas falarem, se você fala na hora certa e a sua linguagem corporal. A melhor maneira de você policiar a sua linguagem corporal, e eu venho fazendo isso há muitos anos já, é gravando os vídeos de você mesmo. Comece a falar no vídeo e observe a sua postura. Desde que seus ombros estão na mesma linha, até se você gesticula demais, ou se você tem algum tique, um tique, eu ia falar ticket, tem algum tique, se você pisca muito, se você entorta a boca ao falar, não sei. Começa a se observar e ver, dê uma olhada aí o que precisa ser corrigido, tá? Então, muito cuidado com isso. Outro pilar também, né, que está aí no perfil profissional é a sua comunicação. E o maior problema da comunicação hoje que eu vejo é o candidato não conseguir passar o que ele quer por vários motivos. Eu vou falar os dois que eu mais tenho visto, assim, que eu acho que mais tem atrapalhado eu conseguir entender as histórias. O primeiro é quem vem do corporativo, por exemplo, trabalha em alguma empresa, vamos dar um exemplo assim, comum, né? De telefonia. Vamos supor que o candidato trabalha nessa empresa de telefonia. O que que você faz na empresa? Aí começa a usar assim alguns jargões, falar algumas coisas que essa pessoa ela aprendeu dentro dessa empresa, certo? Relacionadas à função dela, é óbvio. Só que eu que venho de fora, eu continuo sem entender o que ela faz. Então, o primeiro problema aí, né, que eu vejo um dos mais graves na linguagem é o candidato não usar uma linguagem que qualquer pessoa entenda. Então, quando você vai explicar sobre a sua profissão, sobre o que você faz,
Você tem que imaginar, tem que ser o mais didático possível. Tem que imaginar que você está explicando para uma criança de 10 anos. Esse daqui é a primeira dica, sim, e uma das mais preciosas. E quando você, atenção a isso, olha, e quando você for explicar sobre a sua função, né, para essa criança de 10 anos, você tem que se atentar que nem tudo que você for falar é relevante. Então, você tem que pegar o seguinte: você tem que pegar aquilo que você vai passar para o entrevistador para dizer qual é a sua função. Só que você precisa dizer só aquilo que interessa para aquele que quer te contratar como comissário. Então, não é tudo que você precisa falar, apenas as qualidades e habilidades que você tem desenvolvido que vão ser úteis para a sua profissão de comissário de voo. Isso daqui, gente, olha, podia parar por aqui a aula, tá? Nem precisaria ouvir todas as outras dicas. Aqui já tipo, entreguei tudo de bandeja para você. Outro problema na comunicação, e esse também é bem problemático, tá? Quando eu peço para um candidato explicar como que ele se sairia numa dinâmica de grupo, como é que ele resolveria uma situação. Eu chego assim para o candidato e digo, é, vamos pegar aquele problema recente da bagagem, do carrinho de bebê, né? Que era uma senhora com um bebê no colo, ela estava viajando sozinha e a comissária, ela se recusou a colocar o carrinho de bebê no BIM, certo? Essa é a situação. Aí eu peço para o candidato desenvolver, né? Desenrolar a resolução desse problema. Como é que ele solucionaria esse problema? Que afinal, que é a principal função do comissário de voo? Segurança de voo. Depois, conforto dos passageiros e solucionar problemas. Então, como que ele solucionaria esse problema? E ele vem com a resposta pelo meio. Às vezes, o candidato no treinamento, que eu aplico a vivo todas as quintas-feiras, ele chega assim para o comissário, fala que não vai colocar o carrinho, mas não explica que a empresa não permite que você carregue peso, porque você pode ficar afastado, né? Problema na coluna. Então, você tem que dar todas as informações. Você não pode dizer algo e deixar brechas para esse passageiro criar confusão. Porque uma coisa é você chegar para o passageiro e dizer: Olha, eu vou dar a situação completa, tá? Eu não vou dizer que eu sou melhor ou pior do que a chefe de cabine que estava naquele voo. Também não vou garantir para você que o passageiro, se ele ouvisse isso que eu vou falar para você agora, mas eu vou dar as informações completas, ele não arrumaria confusão. Não dá para eu garantir isso para você, mas qual que é o correto você fazer? E aí eu recomendo que você faça isso na sua dinâmica de grupo. Dar todas as informações. É óbvio que você não vai saber isso do nada, assim, igual eu sei, porque eu tenho 20 anos de experiência em voo, tá? Tenho 20 anos de experiência em voo. Porém, talvez se você criar uma história, se você não tem todo, né, essa expertise que eu tenho para solucionar um problema, talvez se você criar uma história na sua cabeça que você julgue certo, com começo, meio e fim também, possa te ajudar. Então, o que que eu faria nessa situação, né? Pode até ser que caia, né, na próxima dinâmica da Latam, ou já tenha caído esse final de semana, enfim. Como eu chegaria para a passageira? Olha, eu entendo,
A senhora está viajando sozinha, eu também tenho um filho, ó, minha empatia aí, desenvolvendo minha empatia. É, é muito estressante, a gente fica muito vulnerável. Só que, ao mesmo tempo, eu espero que a senhora entenda, eu já sou comissária há bastante tempo, eu tenho, né, uma idade mais avançada, eu não posso carregar peso porque a empresa não permite. E se eu me machucar, né, eu posso até ficar afastada de INSS, mandada embora. Porém, eu posso ou carregar o bebê para a senhora, colocar a senhora mesmo, colocar o carrinho. Agora, se não for possível, a senhora não conseguir colocar o carrinho, o que que a gente pode fazer? Eu posso chamar um funcionário de terra. Ó, eu tô dando solução, eu tô falando não e dando a solução para ela. Tô dando opções para ela, só que as opções que eu quero, certo? Então ela vai achar, né? Ah, tá me dando opções. O que que a senhora prefere? A senhora prefere eu carregar o seu bebê e a senhora mesmo colocar o carrinho no BIM ou eu chamo um funcionário responsável pela bagagem. Ele despacha o carrinho. Eu acho até melhor a senhora não. Ó, vou fazer a louca, vou meter a louca aqui. A senhora nem colocar o carrinho no BIM, porque a senhora também pode se machucar e a senhora está viajando sozinha com o bebê. E eu vou prosseguir para as próximas etapas do voo. A gente não pode se machucar. Mas eu tenho um funcionário que ele está todo equipado para carregar preso de cinturão, ele pode pegar esse carrinho, colocar no porão, junto com a bagagem da tripulação. Esse carrinho ele vai como objeto frágil. E eu falo pessoalmente com o comandante agora, pedindo para que no destino esse carrinho, assim que o avião pousar, esse carrinho já esteja aqui na porta do avião. Gostar? Obrigada de nada. Eu faria isso. Então, não tô, de novo, mas Letícia, você sabe fazer isso, tal. Tudo bem, mas você entende que eu falei não, mas eu expliquei o porquê. Eu dei duas soluções para essa pessoa escolher. Agora, se ela quer arranjar confusão, quer que eu, né, Letícia, fraquinha, carregue o carrinho aí, né, demais. Aí o problema é pessoal comigo, certo? Mas é assim que resolve um problema. E isso tudo devido à boa comunicação, certo? Uma coisa também, perfil profissional. A energia que você chega, a vibe que você chega, a sua simpatia. Será que você chega lá bad vibe, com medo, né? Qual que é a energia que você está passando? É uma energia que você tá lá feliz porque você tá lá? Será que é uma coisa que você quer muito, por isso que você está lá? É essa energia que você está passando? Você está simpático? Você está sorrindo? Ou você está nervoso e aquela vozinha na sua cabeça, né? Você não vai conseguir. Aí você não vai conseguir mesmo. Então você tem que tomar muito cuidado com a energia que você vai carregar nesse processo seletivo. Quando eu fiz os meus processos, e foram quatro, eu passei nos quatro, nenhum momento, nenhum momento eu fiquei imaginando que eu não passaria. Em nenhum momento. Eu tinha certeza que aquela vaga era minha, que eles iam gostar de mim. E também não tive nenhuma humildade durante o processo inteiro quando eu falava de mim. Eu não tive, eu não me preocupei com o que os outros iam achar. Eu entendi que eu tinha que estar lá para vender o meu peixe. E os outros que corressem atrás para se qualificar também. E, de novo, não é a pessoa mais qualificada que entra, é a mais preparada mentalmente. E aqui entra o segundo pilar que eu quero falar para você, sobre mentalidade. E mentalidade é o controle da sua ansiedade. E cuidado, primeiro, não vá tomar remédio
para controlar a ansiedade. Depois você é pego no toxicológico, ok? Então, não é tomar remédio, controle de ansiedade. Também não quero que você chegue lá igual um robô, porque eu sei que você vai ficar nervoso. Eu tremo a boca quando eu tô nervosa e vou falar. Gente, já aconteceu cada coisa comigo e acontece até hoje, porque eu também saio das minhas zonas de conforto, porque se, ó, uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha mente, porque hoje eu tenho novos desafios. Novos desafios. Fazer uma live aqui hoje, estar aqui com você, para mim não é mais um desafio. Não me deixa nervosa, eu sinto prazer, eu gosto, eu me preparo. Mas quando eu fui fazer a minha primeira live, eu fiquei muito nervosa. Quando chegou a minha segunda live, eu desmarquei. Eu não consegui, eu travei. Então, toda vez que você está saindo de uma zona de conforto, o corpo vai apresentar sintomas sim. Agora eu tenho novos desafios. E eu também fico nervosa. E hoje em dia, olha como eu trabalho a minha mente. Olha como eu trabalho a minha mente. Eu penso o seguinte: que bom que eu estou nervosa. Significa que eu estou saindo da minha zona de conforto. E sair da zona de conforto quer dizer que eu estou crescendo profissionalmente. Então, antes o que me deixava aflita, hoje me deixa feliz. Pode ser que você não consiga disfarçar o nervosismo, o que está tudo bem. O único problema disso é o seu nervosismo te travar. Se isso acontecer, sinto te dizer que você vai reprovar. Então, você precisa trabalhar a sua ansiedade, sim. E nem adianta falar que o seu maior defeito é a ansiedade, porque todo mundo é ansioso. Então, se eu fosse você, eu pensava aí em outro defeito, certo? Agora vamos para o terceiro pilar, que é trabalhar para processo seletivo, né? Para passar no processo seletivo. Então, você precisa treinar dinâmica de grupo. O que que você precisa saber sobre dinâmica de grupo? Que você tem um tempo certo para falar, que você precisa deixar as pessoas falarem também, que você precisa respeitar as regras da dinâmica. E a dinâmica pode acontecer de várias formas. Pode ser presencial, pode ser online, pode ser em grupo, pode ser cada um responde a mesma pergunta. E aí você tem que tomar cuidado, porque se você falar exatamente o que o colega falou, pode ser que você reprove. Então, você precisa treinar para as etapas do processo, dinâmica de grupo. Segunda coisa que você precisa treinar é para as perguntas, tanto que podem ser feitas na dinâmica de grupo, quanto na entrevista com o gestor. Você precisa responder perguntas de RH num caderno, em casa, e aí quando você for estudar sobre você, o ideal é você fazer um fichamento de cada resposta. Como é que faz isso? Você escreve a pergunta num cartão, coloca as palavras-chave que você precisa desenvolver, e se você achar necessário, atrás do cartão você escreve a resposta completa. Porém, eu não recomendo que você decore exatamente palavra por palavra da resposta. Porque você pode se enrolar, se você esquecer no meio, você vai travar. E também não soa natural, parece que você está lendo e fica muito feio. O ideal é colocar as palavras-chave no cartão para você ir lendo as palavras
e lembrando, certo? E desenvolvendo. Uma coisa muito legal também que você pode fazer, que eu já fiz isso, é pegar post-it, escrever as palavras-chave relacionadas a cada pergunta que você precisa decorar. Põe uma no espelho do banheiro, outra em volta do seu, outros em volta do seu computador, cola na agenda e aí você vai memorizando. No final, as perguntas são meio que todas iguais, então você vai precisar mesmo decorar as palavras-chave, porque você pode separar por categorias, certo? Vai dar aí no... Então, se você acabar juntando tudo, vai dar aí no máximo umas 10, umas 10 respostas, no máximo, diferentes. O resto você já consegue ir desenvolvendo e ir lembrando. Ah, Letícia, mas se eu não responder, se eu responder tudo meio igual, não vão ficar iguais as minhas respostas, muito igual ao currículo? Então, essa é a intenção. Você tem que ser fiel a tudo que está escrito no seu currículo. O currículo é um folheto, né? Que lá tem o seu resumo, e aí eles têm uma prévia com o seu currículo na mão, e aí você começa a desenvolver sobre você. Menos, de maneira mais resumida durante a dinâmica, de maneira mais detalhada durante a entrevista com o gestor. Tem também o pilar, e é muito importante, na verdade, ele vem até antes, que é o currículo. Um currículo bem feito já é 50% do caminho aí andado. Então, capriche no seu currículo. Na Gol, se você não faz um currículo bem feito, você nem é chamado. E às vezes o candidato ele manda o currículo perfeito, mas ele não está cruzando com as informações que a empresa aérea precisa. Não tem palavras-chave relacionadas ao comissário de voo. Então, cuidado quando você for fazer o seu currículo, que até aí tem pegadinha, certo? Agora, nós vamos para o quarto pilar, que é o inglês. Para você entrar na Gol, você precisa de inglês intermediário. Para você entrar na Azul, você precisa de inglês intermediário. E para você entrar na Latam, é desejável que você tenha inglês intermediário. Eles deixam bem claro que eles preferem que você tenha inglês, que fica mais fácil de você entrar. E vai por mim, fica bem mais fácil. Porque eu tenho certeza que só com a experiência que eu tinha aí, não tivesse inglês, talvez não tivesse entrado. Porque eu tenho muitos amigos que já eram comissários, mas não tinham inglês e não entraram quando eu entrei. E aí você às vezes pensa, ah, mas eu já faço curso de inglês. Tá, mas aí você se sente pronto para passar por um teste de inglês oral? Você se sente pronto para falar com o passageiro em inglês? Porque é isso que eles vão ver na Provical, se você está pronto para isso. E aí, não basta só você estudar gramática. Você precisa desenvolver, o que todo mundo acha mais difícil, que é a comunicação. Você precisa treinar perguntas de RH em inglês, porque elas também caem na Provical. Você precisa treinar small talk. O que é o small talk? Ah, peguei trânsito, não peguei trânsito. Você gosta de ler? Que filme que você assistiu nesse final de semana? Você me recomenda? Esse é um small talk, certo? Situações a bordo. Pode ser que caia, pode ser que não. Quando você já é comissário, a prova tem um formato. Quando você ainda não é, eles dão uma aliviada. Porém, você continua tendo que responder perguntas de RH, descrição de imagens. Você tem que aprender a descrever imagens em inglês, precisa ter vocabulário para isso. E por último, leitura, que pode ser leitura de speech ou não. Então, você não basta, né, só você saber gramática ou saber aquela comunicação básica em inglês. E aí, o mais legal disso é que
Quem já sabe inglês e quem não sabe nada, se quem não sabe nada, se não estudar, não vai passar. Mas se quem não sabe nada pegar e estudar durante um ano, vamos lá, não sabe nada, estudar durante um ano, e aí já sabe que cai na entrevista. E aquela pessoa que já sabe, não se prepara, não estuda, qual que você acha que tem mais chance de passar nessa prova? Não dá para saber. Não dá para saber, porque quem já fala, ele, ele fala que tipo de inglês? O inglês que ele aprendeu na escola? Será que ele comete muitos erros? Será que ele sabe responder uma pergunta de IRH em inglês? Será que ele tem vocabulário para isso? Será que ele sabe inglês para viagem? Agora, quem não sabe, estudou lá um ano já o que precisa, pronto, né? Vai tirar quatro e calma. Agora vamos voltar aqui para o português mesmo, né? E perguntas de RH em português. Quando são feitas as perguntas, os candidatos tendem a entender aquela pergunta como uma pergunta meio que informal. Eu vou dar um exemplo, tá bom? Para você. Me fale sobre você. Quando alguém chega para você e fala assim, ó, me fale sobre você. E você não está acostumado a fazer entrevista de emprego, você não sabe como é que desenrola, aí você vai falar assim: ah, eu moro em São Paulo, eu sou casado, tenho dois filhos, eu fiz faculdade de administração, trabalho numa empresa, mas quero virar comissário. Falou isso. Será que é o suficiente? Será que era isso que eles queriam ouvir? Será que eu precisava falar que eu era casado? Agora eu vou dar um exemplo para você mais profissional. Meu nome é Letícia, eu sou de Mariporã, eu tenho 20 anos de experiência com atendimento ao cliente, porque eu trabalhei como comissária de voo. Eu também tenho experiência, aí vai desenrolando, né? Trabalho em equipe, pois eu voava aviões grandes com mais de quatro comissários. Cheguei a tripular até com 15 comissários. E eu também tenho experiência. Não, vamos falar outra coisa. E eu também tenho. Deixa eu pensar. E eu também consigo solucionar problemas a bordo, pois durante esse tempo eu trabalhei como chefe de cabine e eu resolvia vários problemas, principalmente em voos longos, que acontecem muitas coisas. Estou inventando aqui. Então, é isso que você precisa falar quando perguntarem para você falar sobre você. Ah, Letícia, mas eu não tenho experiência na aviação. Tudo bem, você pega a experiência que você já tem, relaciona com o atendimento ao cliente, com trabalhar sob pressão, trabalho em equipe, comunicação, que mais? Flexibilidade, adaptabilidade, trabalhar sob pressão, trabalhar com prazos. Pega, pega, né, as suas principais habilidades e cuidado se você for fazer isso com o ChatGPT, porque ele tem deixado umas 20 habilidades aí para você. E aí eu sinto o cheiro de longe quando o aluno colocou no chat a resposta, sempre fica ruim. Eu sempre falo, olha, não tá bom, tá ruim. E aí uma vez o meu aluno, eu falei assim, você fez no chat? Ele falou, fiz. Ai, professor, eu me sinto muito inseguro tentando fazer sozinho. Tá bom. Deixa eu tentar dar os prompts aqui no meu, você tá aqui comigo e a gente vê como que resposta que ele vai dar para ver se fica melhor. Ele deu exatamente a mesma resposta que tinha dado para esse meu aluno. Então, você entende que se você
pedir para o chat responder para você, você corre o risco da sua resposta ficar igualzinho a todo mundo. E o pessoal do RH que não é tonto, porque todo mundo usa o chat, usa o Claude, usa o Gemini, vão saber que você usou, tá? Ninguém vai, né? Vai passar despercebido. Então, cuidado. Use esse formato que eu te falei do Fale-me sobre você. Nome, cidade, pega a sua principal qualidade, habilidade, quantos anos você vem desenvolvendo ela, qual cargo você atuou, depois pega mais duas habilidades, desenvolve e faz um texto de fechamento. A sua resposta vai ficar campeã. Esse formato de resposta funciona tanto que todos os meus alunos que usam ela, eles passam pelo menos a primeira fase da Emirates, que é Tell me about yourself, fale-me sobre você. Certo? Aí da segunda fase, o aluno passa. Tenho dois alunos que eu sei, né? Que passaram. Devo ter mais, devo ter muito mais, mas que eu sei dois alunos que passaram na Emirates. Então, estudar, praticar, corrigir, repetir, te leva assim à vaga de comissário. Então, olha, vamos rever tudo que a gente viu? Eu dei os quatro pilares para você ser aprovado como comissário de voo. O primeiro pilar, perfil profissional, para você desenvolver aí a sua postura, linguagem corporal, comunicação. O segundo, você trabalhar a sua mentalidade e você controlar a sua ansiedade. Terceiro pilar, o inglês. Você precisa se comunicar em inglês e ter conhecimento do vocabulário profissional e da aviação. E o quarto pilar, treinar para todas as etapas do processo seletivo. Eu ensinei você também a responder a pergunta Tell me about yourself. E amanhã eu vou apresentar para você um plano para você seguir, para você chegar na sua aprovação na empresa aérea em 2027, certo? Obrigada pela presença, um beijo e até a próxima.